TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, o programa É Direito está começando. Hoje, para abordar um assunto que trata da proteção de patrimônios históricos culturais de Fortaleza. Na verdade, estamos falando da Lei de número 9.437, de 11 de março de 2008, que você vai conhecer mais sobre ela agora. Confira. Sinônimo de riqueza cultural, o patrimônio histórico cultural é uma identidade da cidade. Para garantir proteção dos equipamentos, tramita um projeto que altera a Lei 9.347 de 2008, dando mais dureza na pena contra crimes ao patrimônio público. Na Câmara Municipal de Fortaleza, a autoria do PL é do vereador Soldado Noélio, do PR. Essa legislação é de 2008 e ela prevê que, em caso de alguma agressão, de alguma violação a esses bens reconhecidamente tombados, a Secult-For, ela poderá aplicar uma multa. Ela poderá, olha só, se o bem é tombado é porque ele tem um valor inestimável. Aí alguém vai lá, quebra, viola, degrada e pode até ser que não receba multa nenhuma, porque o termo da legislação falava poderá. Nós alteramos esse termo para que seja deverá. Se alguém violar o patrimônio histórico, cultural da cidade, essa pessoa ela deverá ser multada. Nós também majoramos, aí nós aumentamos o valor da multa para quem violar esse bem. Antes era de 1,5 a 15 salários mínimos. E nós aumentamos de 10 a 100 salários mínimos. Para quê? Para garantir a preservação do patrimônio histórico da cidade. Qualquer ato de vandalismo já é considerado crime. De acordo com a lei, a ação é passível de 6 meses a 1 ano de prisão. A Secretaria de Cultura de Fortaleza, a Secult-For, garante a segurança do patrimônio. Um projeto fortalecendo as infrações contra as irregularidades também está sendo elaborado. Em Fortaleza, esse tema já tem sido muito trabalhado pelos membros do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, bem como pelos técnicos da Coordenação de Patrimônio Histórico. No último ano foi trabalhado uma minuta de projeto de lei que iria realizar diversas alterações na nossa lei atual. Segundo esse projeto de lei, essa minuta, melhor dizer, nós iríamos acrescentar as várias penalidades existentes atualmente, ou seja, uma punição específica para aquela pessoa que realiza um ato de pichação, por exemplo, aquela pessoa que destrói totalmente o bem cultural, que teria a sua pena bastante majorada, e assim como outras infrações mais leves, como, por exemplo, alguém que instala algum engenho publicitário removível na frente de um bem cultural, que é uma ação que, de fato, pode ser recuperada na sua integralidade. Além disso, para zelar pelos equipamentos, uma ação conjunta é feita com a participação de outros órgãos do município e do Estado. A Agência de Fiscalização do Município, a AGFIS, ela tem trabalhado com a Secult-For para desenvolver um plano de fiscalização dos bens culturais. Nós entendemos que isso vai inibir cada vez mais qualquer tipo de ato de vandalismo em relação a eles. A Secult-For tem desenvolvido um programa de formação dos fiscais, que visa a orientar eles em relação ao que é um bem cultural, orientar também em relação a como fiscalizar um bem cultural que é cheio de nuances, de alguns detalhes específicos, né? E nós esperamos que com isso, com o apoio da sociedade, a gente consiga sim melhorar a preservação dos bens culturais em Fortaleza. A proposta para alterar a lei, como mostramos na matéria, é uma iniciativa do vereador Soldado Noélio, do PR, que participa conosco mais uma vez aqui do programa É Direito, e vai dar mais detalhes sobre essa questão. Além do vereador, recebemos também um assessor jurídico da Secult-For, que é a Secretaria de Cultura de Fortaleza, o Vitor Student. Desde já agradeço a participação de vocês. Vitor, seja bem-vindo, Muito obrigado. Vereador mais uma vez participando conosco. Nós que agradecemos. E eu acho que vale a gente começar, de que maneira surgiu essa ideia, essa proposta para alteração dessa lei já existente no município? Na verdade, o que me despertou nesse momento a pesquisar a respeito da lei foi aquele fato que houve na José Avelino, onde a prefeitura foi lá no local, acho que ia realizar uma obra. E ela iniciou a obra e quando se iniciou a obra, parte da rua ela ficou danificada e a prefeitura não concluiu e aquelas pedras, elas se perderam, algumas se perderam. A gente não sabe quem foram os responsáveis pelos furtos das pedras, mas houve um prejuízo
aquela região. A gente foi pesquisar a legislação e percebeu que a legislação é muito branda para quem viola o patrimônio histórico. Então, a gente entende que é necessário o fortalecimento da lei para que as pessoas tenham um maior respeito e um maior cuidado com o patrimônio histórico. Reforçando é aquilo que a gente costuma dizer, né? Às vezes a penalidade, ou quando mexe no bolso por questão de dinheiro, aí as pessoas passam a ter consciência do que deve se fazer, né? Vitor, você, né, assessor jurídico da Secretaria, entende bem, estuda essa área de questão de patrimônio histórico-cultural. De que maneira você vê iniciativas como essa, né, do vereador Soldado Noélio, que vem só fortalecer, vem somar aquela questão do cuidado à nossa identidade cultural da cidade? Eu fico muito feliz quando vejo uma iniciativa como essa, porque demonstra o cuidado e a atenção que os legisladores estão tendo com o patrimônio cultural. O patrimônio histórico é sempre aquilo que balança com a gente, aquilo que nos afeta, aquilo que, de alguma forma, faz a sociedade engrandecer. Então, quando nós pensamos em melhorar a legislação, nós vemos que existe um crescimento na sociedade, existe um crescimento da legislação de Fortaleza. A nossa lei ela é de 2008, mas o decreto 2537 vai completar nesse ano 80 anos. 80 anos que foram inauguradas as políticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil. Isso merece celebração, isso merece rever o nosso instrumento de tombamento e tentar melhorar a proteção do patrimônio cultural, não apenas com tombamento, como de outras formas de acautelamento. Verdade. E, vereador, dentro dessa análise, né, que o senhor diz ter feito e estudado, que outros pontos também a gente pode destacar que foi percebido? Eu acredito que a iniciativa, a questão da José Avelino só foi o ponto de partida, exatamente, né? Foi assim o que fez o despertar para que a gente fosse analisar como estava a legislação. A gente percebeu também na legislação que ela traz lá que a Secult-For ela poderá aplicar a multa. O que acontece? Na nossa interpretação e nossa avaliação, quem viola o bem, o patrimônio histórico, cultural, ele deve ser penalizado. Então, nós mudamos esse termo poderá por deverá, porque a gente entende que se há um processo de tombamento de um bem, de reconhecimento de que aquele bem tem um valor histórico, tem um valor cultural inestimável, não se pode ocorrer de uma pessoa violar de forma dolosa e ficar impune. Então, a gente modificou o termo poderá pelo termo deverá, ou seja, quem violar dolosamente deve sim ser multado. Não vai haver essa decisão subjetiva. Nesse caso aqui não vai ter multa, nesse caso aqui vai ter multa. Não. Quem violar vai sim ser penalizado com a multa. E nós também majoramos o valor da multa, porque na lei atual é de 1,5 salário a 15 salários mínimos. Então a gente modificou e colocou de 10 salários mínimos, a inicial, a 100 salários mínimos. Então, se nós estamos falando que o bem é um bem histórico de valor inestimável, nós não podemos colocar uma pena branda, porque senão o cidadão pode ocorrer de alguém, de forma proposital, assumir o custo, porque o custo é pequeno, e violar, e acabar violando esse bem. E que, por um lado, a gente, dessa maneira, eu vejo até como uma forma de que a gente acaba desvalorizando, como o senhor bem exatamente disse. Que é uma coisa, né, que não tem um valor específico, tem um simbólico, a representatividade, mas em questão de dinheiro. Vitor, hoje, de que maneira é feito esse trabalho de fiscalização e tratando do que determina a lei, né? De que maneira é aplicado essa penalidade? Fala pra gente. No ano de 2014, foi aprovado a Lei Complementar 190, que cria a Agência de Fiscalização do município de Fortaleza. E dentre as competências dela está o patrimônio cultural. Isso é uma vitória muito grande para a cidade de Fortaleza, pois nós temos agora um grande quadro de fiscais que estão agora observando o patrimônio cultural, para além da vigilância sanitária, que já é uma função muito comum e habitual da AGFIS. Agora nós temos também o patrimônio cultural. Então, com isso, a Secult-For tem se unido à AGFIS para ajudar na fiscalização do patrimônio cultural de Fortaleza. Nesse mês, por exemplo, eu posso destacar, aliás, no mês passado, nós podemos destacar que nós realizamos uma primeira reunião para qualificar os fiscais da AGFIS, alguns fiscais, que irão trabalhar especificamente com patrimônio cultural. É claro, patrimônio cultural tem várias nuances muito específicas, né? Um bem que de alguma forma é afetado, a gente tem que saber como é a forma de compensação
exatamente, né? Por exemplo, um bem de valor histórico, material, móvel, ele precisa de cuidado específico, né? Por exemplo, um tombamento pode ocorrer sobre um bem móvel, um livro ou uma mobília, né? Isso é possível também. Ou seja, ele tem que saber como vai ser essa forma, né? É claro, a gente está mais habituado a ver o tombamento de prédios, né? Inclusive o garoto estava comentando comigo, né? Alguns bens que ele gostava aqui da cidade de Fortaleza. Mas é isso, eu espero que, sem dúvida, esse empenho da AGFIS vai fazer a diferença. Já está fazendo a diferença, que ela já está atuando, fiscalizando alguns imóveis, né? Já aplicou, inclusive, algumas penalidades, alguns embargos, né? Sobretudo em relação a algumas intervenções não autorizadas. E a AGFIS, ela, sem dúvida, vai fazer um bom trabalho. Eu acredito que a própria secretaria faça um trabalho social, como uma forma de educar. Se fizer, eu quero que você já fale, né, um pouquinho sobre isso, mas é importante, né, vereador, também procurar trabalhar isso de alguma maneira, de campanhas educativas, porque, assim, aquele simples ato de pichar uma parede, né, se é um imóvel da nossa casa já não é legal, se é um patrimônio histórico-cultural, aí é que é mais complicado. Mas isso é uma coisa que tem que vir de todo jeito, a educação é base e não tem para onde correr, né, vereador? A educação é a base de tudo, né, que vai influenciar em todas as áreas. E às vezes a gente gasta em tudo e esquece a educação. Talvez, sem dúvida, na verdade, se a gente investisse em educação, a gente gastaria muito menos e talvez não fosse nem necessário criar tantas leis para que a gente pudesse limitar o cidadão e dizer, olha, você pode ir até aqui, porque a educação já teria feito esse papel. Nós teríamos muito menos leis tendo que dizer como o cidadão deve se comportar, né? Como já discutiu aqui vários outros assuntos, né? Então, é muito importante a gente reconhecer o valor desses bens móveis ou imóveis, até mesmo a expressão cultural da gente, porque é a nossa história. É a nossa história. É a nossa história. Eu passo e ali, eu moro, na verdade, do lado da Avenida João Pessoa, eu passo na Casa do Português e acho aquele prédio deslumbrante. Verdade, eu também. Assim, a arquitetura é uma coisa que surpreende a gente hoje, né? Imagine quando foi construído há muitos anos atrás. Então, é muito importante que a gente possa ter essa preocupação com a nossa história, né? com a nossa raiz, para que as pessoas no futuro, daqui a 100, 200 anos, 300 anos, possam conhecer essa história. Tem uma oportunidade de visualizar, né? Exatamente, senão o pessoal vem, muda tudo e a gente perde essa identidade, né? Você imagina se alguém destrói aquilo ali e faz uma loja. Imagine o que a gente perde. Aí tem tantos espaços para construir uma loja em Fortaleza, aí nós vamos construir uma loja numa casa como a cara, por exemplo. Eu estou fazendo só uma hipótese, né? Então é importante que a gente cuide desse patrimônio. A simples pedra mesmo, como o senhor citou do exemplo da José Avelino, né? Querendo ou não, ela mexeu no DNA ali da história, não vai ser o mesmo, né? A gente vai fazer um intervalo e quando voltar, Vitor, eu queria que você começasse exatamente falando sobre esse trabalho, né? Que eu acredito sim que vocês façam e de que maneira, para que a gente possa conhecer, ok? A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já estamos de volta. O É Direito de hoje está falando sobre a questão da valorização do cuidado com os patrimônios históricos culturais aqui de Fortaleza. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Estamos de volta, o programa É Direito de hoje, tratando da Lei Municipal 9.347. Lei essa que é voltada para a proteção do patrimônio histórico-cultural aqui de Fortaleza. Participa conosco o vereador Soldado Noélio do PR, que tem proposta na casa tramitando, inclusive para somar, para fortalecer o que já determina essa lei para quem não cumprir. Participa com a gente também o Vitor Studart, ele que é o assessor jurídico da Secretaria de Turismo aqui de Fortaleza. E vai começar agora falando para a gente como é feito, né? Através da Secretaria, um trabalho social, um trabalho educativo, como a gente tratou no final do bloco anterior, de grande importância, citado inclusive pelo vereador. O trabalho de educação patrimonial é de extrema importância para a preservação dos bens culturais da cidade de Fortaleza. Inclusive porque a nossa Constituição ela estabelece que o patrimônio cultural será preservado pelo poder público em colaboração com a comunidade.
Isso é fundamental. Se a comunidade não se apropria dos bens culturais, é muito difícil do poder público realizar isso por si só. Nós precisamos de ajuda. A sociedade tem que, primeiro, valorizar, tem que depois fiscalizar e tem que cooperar junto com o poder público para que aquele bem se mantenha em um bom estado de conservação. Destacando que vários bens tombados na cidade, elas estão em áreas públicas e são acessíveis, ou seja, temos que vigiar para que o bem não seja ou pichado, ou de alguma forma deteriorado, né? Tudo isso a sociedade tem que participar. A Secretaria de Cultura de Fortaleza, ela tem se preocupado sim com a educação patrimonial, porque entende que a educação é a base de tudo, né? Não adianta a gente criar várias leis se a sociedade não abraça o bem cultural em si, né? Na verdade, é abraçar o bem cultural e a lei ela é apenas um complemento para ajudar a punir algum caso, né? Ou então sinalizar que, de fato, aquele bem está sendo reconhecido pelo poder público, né? Verdade. Nós temos trabalhado com várias linhas de educação patrimonial. A primeira e a mais importante é um programa Mais Educação voltado para trabalhar junto com professores a temática da educação patrimonial. Professores da educação básica estão sendo treinados pela Secult-For em parceria com o IFAM para poder repassar aos alunos informações sobre nossos bens culturais, passando para eles o bem histórico. E aquela criança, ela é um agente fundamental na proteção do patrimônio cultural. E multiplicador, né? E multiplicador para a família. Muitas ações elas são realizadas com visitas aos bens tombados, né? E isso chama a atenção da criança. Aquela criança vai ser cativada de alguma forma e a gente sabe que ela vai poder comentar para a família, aquilo ali é um bem tombado, ele merece ser preservado por isso, por isso, por isso. Aquele bem nos pertence, aquele bem faz referência à nossa comunidade. Isso transforma e nós entendemos que essa é a força-chave da preservação do patrimônio cultural na cidade. A gente vê, inclusive, como um caminho correto, né? A melhor maneira, né, vereador, de se chegar assim à sociedade? A legislação atual, ela já, como ele disse, já prevê que é responsabilidade de todos, né? Não só do poder público. Inclusive, alguns bens, eles ficam sob a responsabilidade, quando são particulares, dos proprietários, e a gente precisa dessa colaboração para que a população faça essa fiscalização, né? Porque, por exemplo, você tem um bem tombado e o proprietário está fazendo uma obra que está descaracterizando o bem. Então, a gente precisa que a população seja esses olhos também da prefeitura, né? Para que a gente possa preservar. Então, é importante que a população tenha essa colaboração junto com o poder público, fiscalizando esses bens e dando as informações. É verdade. Vereador, e dentro dessa análise desse estudo, para que o senhor trouxesse essa proposta para fortalecer a lei, né, chegou a verificar entre alguns patrimônios da cidade de que maneira é que eles estavam? A gente percebe que tem alguns que estão descuidados porque precisa desse apoio não só da prefeitura, não é só o poder público, a população como um todo também tem que ter essa responsabilização. Mas tem alguns patrimônios que estão bem cuidados. A gente tem, por exemplo, o Teatro José de Alencar. É verdade. É lindo, né? Você passa lá, é deslumbrante e tão pouco visitado pela população. É importante que a gente incentive essas visitas das escolas. Eu me lembro quando ainda criança, visitei o Dragão do Mar e fiquei ali também deslumbrado. Excelentes passeios, né? Interessante, a gente tem que sempre estar incentivando e, lógico, se todos contribuírem, a gente vai conseguir preservar com mais força. Não vai ter nenhuma prefeitura que sozinha vai conseguir preservar todo o patrimônio histórico. A gente sabe e reconhece a importância do cidadão ter esse cuidado, realmente entender e reconhecer a importância desses espaços. Então, a gente precisa ter disseminar a educação da importância. Programas como esse incentivam bastante, é uma forma de a gente conseguir levar essas informações para a população, é uma forma também de educar a população e para que ela passe a valorizar mais esses bens, esses espaços. É verdade. Vitor, é possível a gente falar do número de imóveis, né, que são considerados o número de patrimônios aqui da cidade? Em Fortaleza nós temos vários imóveis tombados, né? Mais de 30 imóveis, não sei precisar exatamente o número, mas na cidade de Fortaleza nós temos muito mais, porque tanto a União, por meio do IFAM, pode realizar o processo de tombamento, o Estado, a Secretaria de Cultura do Estado também realiza alguns, e a Secult-For, ou seja, são três
órgãos que trabalham ao mesmo tempo na cidade de Fortaleza. Por exemplo, o Teatro José de Alencar, ele é acautelado pela União. Existe um bem tombado nas 3 instâncias aqui na cidade de Fortaleza, que é o passeio público. É mesmo? É interessante isso. O IPHAN reconheceu como valor cultural, a Secretaria de Cultura do Estado e a Secutifor também. É um equipamento da Prefeitura de Fortaleza, mas que trabalha nessa energia, nessa sinergia, melhor dizer, com todos esses órgãos, né? Quando você conhece, você aprende, é como se fosse assim. Não vai ter um que tenha mais importância do que o outro. Foi considerado, então todos devem ter importância e esse cuidado. Mas sempre, ao conhecer a história, bem explicou o vereador, faz com que cada um meio que adote o seu, né? Sim. Com certeza vai ter alguém que vai dizer, eu sou apaixonada pelo Teatro José de Alencar, uma outra pessoa vai dizer, depois da reforma, o passeio público ficou encantador, e cada um tem sua essência e sua história, né? A importância está aí, não só de conhecer um específico ou todos, cada um apaixone-se por um e cuide, né? O Cine São Luís, inclusive, ele está belíssimo, né? Exato. Restaurado, com uma maestria maravilhosa. O Teatro José de Alencar, ele é muito bem conservado, de fato, concordo com o vereador, é uma referência. Aquele teatro é belíssimo, né? Foi construído ainda, Antonieta, né? É uma Antonieta no centro também, Antonieta é um teatro menorzinho, vinculado à Secutifor, né? E nós estamos em obras agora com o Teatro São José. Do São José também. Está sendo trabalhado e pensado para ser um teatro moderno que possa atender às demandas artísticas da cidade de Fortaleza, né? Vamos fazer adaptações que não vão afetar, claro, o valor cultural do bem. Está sendo trabalhado por equipe especializada, um projeto todo realizado em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado também, com o IPHAN. Todo mundo também já está trabalhando para fazer daquele teatro um espaço de grande importância para a arte de Fortaleza. Verdade, Vitor. A gente falou de alguns mais conhecidos, mas tem algum patrimônio aqui que a gente pudesse destacar, não pela importância, porque como eu já disse, todos são, mas que poucas pessoas até sabem que é um patrimônio histórico-cultural? Nós temos na cidade de Fortaleza vários bens tombados que a princípio são pouco conhecidos, né? Existe uma forma de acautelamento por meio do tombamento que é em relação a algumas paisagens naturais. É interessante, o espelho d'água da Lagoa da Parangaba. Verdade. Né? Ela é reconhecida como patrimônio cultural, né? Isso é bastante interessante. Nós temos alguns pedidos relativos à área do Mucuripe, né? Não está aprovado ainda, né? Mas também algumas pessoas falam, por exemplo, que o pôr do sol no Mucuripe é algo belíssimo, né? Verdade. Inclusive, cabe aqui destacar Belchior, né? A música do Mucuripe, né? Quase um hino, né? Um hino. Um hino, né? Que mostra da beleza que é aquela área. Fortaleza é uma cidade linda. Você passeando, eu gosto muito de passear de bicicleta aos domingos, né? E eu gosto de apreciar a beleza da cidade de Fortaleza. Vereador, não sei se você concorda, mas eu acho que o Vitor foi escolhido a dedos, ele está no canto certo, né? Exatamente. Porque tem uma paixão pelo que faz. Tem uma paixão pelo que faz e estudar já demonstra isso, né? É verdade. E eu acho que essa paixão pela cidade é importante que a gente tenha como cidadão. Tem até uma proposta de um vereador, que eu vou citar aqui agora, não é o tema, mas está falando de paixão pela cidade, acho que é importante ressaltar. O vereador apresentou uma proposta para que a gente coloque na cidade aqueles símbolos com nome. A gente vai em algumas cidades, eu amo Natal, eu amo cidade tal. Então ele deu a ideia de a gente colocar esses símbolos para que as pessoas, para a gente disseminar essa paixão pela cidade, para a gente gostar mais da cidade. Porque quem gosta cuida, né? Isso é interessante, essa proposta, eu achei interessante. A gente veio em outros municípios e as pessoas param para bater foto. É uma referência, né? É interessante. É verdade. A gente viu a iniciativa do vereador que partiu de uma visita, uma pedra que estava ali, né? Mas de que maneira foi que você se aprofundou e gostou dessa questão da área do patrimônio histórico-cultural, Vitor? Bem, eu trabalho com a área de patrimônio cultural há bastante tempo e o que mais me provocou foi pensar em como o poder público poderia, de fato, melhor preservar os bens culturais, né? A nossa Constituição, por exemplo, cabe falar sobre ela, nós prevemos na Constituição, nós temos na Constituição, melhor dizer, alguns instrumentos cautelatórios. Ela fala, o poder público, em colaboração com a comunidade, irá preservar os bens culturais por meio dos inventários, por meio dos registros, por meio do tombamento, por meio da desapropriação e as outras formas de acautelamento e preservação. Isso é um leque muito extenso. Naturalmente, alguns instrumentos são mais conhecidos que outros. O tombamento está completando 80 anos, né? Uma norma importantíssima, uma norma pensada por Mário de Andrade,
que transformou, na verdade foi a primeira forma que o poder público teve de intervir na propriedade privada. Uma das primeiras ações feitas com o tombamento foi proteger a floresta da Tijuca, que estava sendo afetada por algumas obras, né? Temos o tombamento, temos também a desapropriação, que foi criada no ano de 1941. Outro instrumento importante para a preservação do patrimônio cultural, porque em certos casos o bem possui tanta relevância que o município pode realizar uma desapropriação para, por exemplo, instalar uma Secretaria de Cultura, né? A Secretaria de Cultura, ela está em um prédio histórico, por exemplo. Isso. Né? Um prédio que, infelizmente, possui uma história um pouco complicada. Para não falar, foi a sede da Polícia Federal durante a época da ditadura. Verdade. Um lugar de muito sofrimento, sem dúvida, né? Mas que bom que se transformou nesse espaço, né, para se dar outra visão, para se ter outra... Exatamente, dar uma nova visão, dar uma nova potencialidade ao espaço, né? Foi uma transformação, uma troca bem-vinda, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, peço mais uma vez com licença a vocês, mas já já a gente volta. O programa é Direito de hoje, falando sobre a Lei Municipal 9.347. É exatamente a Lei de Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural aqui de Fortaleza. O assunto veio em base porque o vereador Soldado Noélio deu entrada em um projeto de lei ordinária aqui na Câmara, o 216/2017, exatamente fortalecendo a questão das punições para quem não conservar, né? Esses nossos, podemos dizer assim, esses materiais culturais que nós temos e que é responsabilidade de todo, como já disse, não só do poder público, né? Cuidar e resguardar. A gente volta já já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Estamos de volta, o programa é Direito de hoje, falando sobre a Lei de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural aqui de Fortaleza. É a lei de número 9.347, sancionada em 2008, aqui em Fortaleza, aqui na capital. Participa conosco o vereador Soldado Noélio do PR e o assessor jurídico da Secretaria de Cultura aqui de Fortaleza, o Vitor Studart. Vereador, o senhor falou logo no começo sobre as suas propostas, exatamente o que é que o senhor propõe para alteração, né, dessa lei, que já cuida, que já guarda o patrimônio histórico-cultural aqui de Fortaleza. Mas tem alguns outros pontos, tem um terceiro ponto também, né? São 3 pontos específicos que a gente modificou. O primeiro é o termo poderá por deverá. Por deverá. A Secutifor, ela deverá multar quem dolosamente, né, de forma intencional, danificar o patrimônio histórico-cultural. Aí também a gente majorou a multa, como eu já disse no início, que hoje, na verdade, atualmente, porque a lei ainda não foi aprovada, ela está tramitando. Hoje, atualmente, quem danificar, ele pode ser multado entre 1,5 salário mínimo até 15 salários, que a gente considera um valor muito pequeno. Você imagine alguém destruir um patrimônio histórico que tem um valor inestimável e pagar uma multa tão pequena. Então a gente majorou, vai de 10 a 100 salários. E além de pagar a multa, ele vai ter que reparar o prejuízo. Não é só pagar a multa. Eu paguei a multa e resolveu o problema. Não. Ele vai ter que pagar a multa e vai ter que reparar o dano que ele fez ao patrimônio. Então ele vai ter que, vamos dar um exemplo, se alguém pichou um prédio, ele vai ter que reparar, vai ter que ir lá e vai ter que pintar. Independente da multa. Independente da multa. Né? Se ele destruiu um pedaço de uma parede que é histórica, ele vai ter que, de alguma forma, reconstruir. Né? O poder público vai dizer como é que deve ficar e qual é a forma, e ele vai ter que pagar também esse reparo. Né? Ele vai ter que tanto reparar ou mitigar esse dano que ele fez ao patrimônio, além da multa. Então esses são os 3 pontos principais para que a gente possa valorizar esse patrimônio, que são patrimônios que não tem como se calcular em dinheiro. Né? A gente colocou a multa para poder o cidadão, para tentar de alguma forma impor uma educação àqueles que não querem ter a educação. Então, para que a gente possa colocar um freio e garantir aos bons cidadãos que eles tenham essa preservação do espaço público. Então essa é a ideia. Verdade, cuidar, né? E Vitor, para que as pessoas saibam, né? Como sugeriu o próprio vereador,
De que maneira é esse processo, né, de tombamento? Como é que eu solicito o tombamento, né, de um patrimônio? Então, na Prefeitura de Fortaleza, nós temos a Coordenação de Patrimônio Histórico, que é responsável por fazer todo o recebimento de pedidos de tombamento e pedido de registro. Vou falar um pouquinho do registro em seguida. Okay. No caso do tombamento, ele se destina a proteger qualquer bem de natureza material, né, seja móvel ou imóvel, né, no caso os prédios, né, imóveis, ou os móveis, por exemplo, alguns mobiliários, né, nós temos mobiliários extraordinários na cidade de Fortaleza. Qualquer cidadão poderá pedir o tombamento de um determinado bem. A lei exige alguns requisitos, por exemplo, tem que ficar bastante claro o que de fato você quer tombar, uma descrição muito precisa, né, para que a gente possa entender de fato qual é o intuito do cidadão. Que entra a apresentação do motivo, né? O motivo é fundamental para ver que a gente possa ter uma motivação do processo administrativo, sobretudo, uma justificativa. Se a pessoa tiver um conhecimento histórico, falar um pouquinho do que é o bem, qual o significado. Se houver alguma dimensão afetiva, também mencione lá. Claro, fotos ajudam, um abaixo-assinado ajuda para a gente comprovar que, de fato, outras pessoas também consideram aquele bem como um bem de valor histórico, além de qualquer outra documentação histórica que seja extremamente importante para a gente avaliar o caso. Feito isso, o processo é recebido pela Coordenação de Patrimônio Histórico, é feito um relatório, um parecer sobre esse pedido, para a gente verificar se existem requisitos essenciais mínimos, né, para que a gente faça um processo bem feito. Lembrando que o processo de tombamento, ele influencia muitas vezes na propriedade privada, né? Então, o poder público tem que ter muito cuidado, muito zelo em relação a isso. Feito isso, feito o relatório, o poder público entendendo que existe resquícios ou então algum tipo de evidência histórica naquele bem, é feito o que é conhecido por tombamento provisório, é feita a notificação ao proprietário do bem, que a partir daquele momento ficará impedido de realizar qualquer tipo de intervenção naquele bem. Para fins legais, esse tombamento provisório se equipara ao tombamento definitivo, ou seja, se aquele bem tombado provisoriamente vier a ser de alguma forma danificado, caberá a ele as mesmas punições daquela pessoa que danificou um bem tombado em definitivo. Ele tem que ter um cuidado e uma responsabilidade maior, né, nessa situação. Esse tempo de processo dura em média quanto tempo? Feito a notificação, nós passamos para uma segunda etapa, que é conhecida como a instrução de tombamento. A instrução de tombamento é conhecida como uma pesquisa científica minuciosa sobre o bem, no qual vai se identificar de forma mais técnica, claro, o histórico do bem, o valor afetivo, quais são os elementos arquitetônicos que fazem um destaque maior, tenham maior relevância para aquele bem específico. Por exemplo, né, alguns bens possuem a fachada mais relevante, né, e o seu interior não possui um destaque maior. Alguns bens, ao inverso, possuem uma estrutura, uma arquitetura diferenciada que por si só já merece essa proteção. Vou citar aqui um exemplo. A farmácia Oswaldo Cruz, ela foi tombada. Bom exemplo. Um bom exemplo, né? Ela foi tombada o prédio inteiro e os bens móveis integrados. Por que isso? Porque o mobiliário da farmácia Oswaldo Cruz, ele é histórico. Ou seja, nós entendemos que os móveis fazem diferença e conseguem manter aquela ambiência única, né? Que a gente só encontra lá. Entrou, a gente volta no tempo. Eu não sei vocês, mas é essa sensação que se tem, né? Quando você chega num espaço como esse e se depara... Exatamente. Completamente diferente, né? E feito esse estudo, nós vamos para um elo fundamental da proteção do patrimônio cultural da cidade de Fortaleza. Esse estudo vai ser encaminhado para o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural da cidade, no qual nós temos vários conselheiros, pessoas extremamente capacitadas, nós temos historiadores, arquitetos, sociólogos e outros vários advogados, sobretudo, e nós temos outras várias instituições lá presentes que vão debater sobre a pertinência ou não daquele tombamento, né? E, é claro, sugerir detalhes e ajustes, né? Vamos proteger aquilo, não vamos proteger tal coisa por esse motivo. E, por fim,
Aprovado o tombamento pelo Conselho, é encaminhado ao prefeito para a elaboração do decreto de tombamento. E aí sim o bem vai estar tombado de forma definitiva. Para a felicidade de todos, né? Vereador, esse é um dos assuntos, né, que a gente, inclusive, foi o motivo de pautar, mas são outros trabalhos também que o senhor faz aqui na casa, tem outras áreas também. Vamos falar um pouquinho, até, é uma proposta recente, né? Foi recentemente aprovada pelo senhor, então vai iniciar esse processo dela de tramitação e que a gente espera, né, ô Vitor, que logo seja aprovada para fortalecer. Então, que outros projetos a gente pode falar e no momento do trabalho do senhor também? Na verdade, a gente tem projetos em várias áreas, aí vai tanto da área da educação, da saúde, da segurança. Então, a gente tem muitos pontos positivos, mas eu ainda queria trazer um pouco dessa ideia do tombamento, da importância. Acho que a gente tem que ressaltar para a população. A cidade, ela tem que ter a sua história preservada. Verdade. Nessa era que a gente está hoje, onde as coisas e as pessoas são tão descartáveis, são tratadas dessa forma, né? muito importante que a gente possa valorizar esse cuidado com a nossa cidade. A gente vem conversando aqui, vai lembrando, a farmácia Oswaldo Cruz é fenomenal. Assim, cada um vai lembrando de um pedaço e isso é a nossa cidade. Isso é a nossa vida, é a nossa história. Eu quero que o meu filho, daqui a 10 anos, ele vá lá na praça e veja a farmácia Oswaldo Cruz como eu vi, da mesma forma. Eu não quero que ele entre numa farmácia convencional. Eu quero que ele conheça a farmácia daquela forma. Eu quero que ele conheça a história do passeio público, entendeu? Então, a prefeitura, ela foi muito feliz quando cuidou do passeio público. Hoje está muito bom, já fui lá. E tem projetos lá, você vê pessoas se apresentando, grupos de teatro, você vai com família. As práticas do domingo de manhã, né, do hoje nós temos um ambiente familiar no passeio né? público, e isso precisa até, inclusive, ser propagado pela mídia, né, com programas como esse, para que as pessoas possam levar sua família lá. Eu já fui lá no passeio público e vejo hoje uma praça realmente que está à disposição da comunidade, com estrutura muito limpa, muito cuidada, e com espaços de cultura, inclusive. Né? Eu me lembro que quando eu fui, tinha uma apresentação para crianças, um grupo teatral fazendo uma apresentação para as crianças e as famílias lá, e casais, batendo fotos de casamento. Então, é muito legal você ver a cidade dessa forma. A gente vê o reflexo disso, quem está lá, e as redes sociais hoje, né? Que permitem a gente saber um pouco de tudo, de todas as coisas que acontecem. E é incrível como hoje, ao acessar uma rede social no domingo, você vê esse costume. É verdade. Né? Depois do almoço, no final da manhã, você está lá, sempre vai ter um amigo que você viu que estava com o filho, passeando, brincando, ou com um grupo de amigos, né? Fazendo um piquenique. Né? A prefeitura, ela tenta... além do cuidado com a praça, no caso da praça do passeio público, ela ainda incentivou com a questão do Wi-Fi, né, que é para poder levar mais pessoas para lá. Então, um ponto que eu acho que deveria ser mais ressaltado ali naquela praça é o que? A gente tentar implementar mais segurança. Eu acho que, né, tendo mais segurança na praça, a gente vai ter mais gente ainda frequentando. Talvez não tenha tanto ainda por conta da questão da insegurança, mas o bem em si está muito cuidado. Eu fico muito feliz de quando fui lá, já fui por duas vezes agora no ano passado, e percebo do cuidado que está tendo com aquele espaço, e a gente espera que seja preservado por muitos e muitos e muitos anos, para que a gente nossos filhos possam utilizar também. E o senhor falou 2 pontos importantes, né? A divulgação, né? Propagar através das mídias para estimular as pessoas a irem conhecer e frequentar, e a insegurança que, se sendo um impasse, sendo resolvido, né? Isso, com certeza. Já melhora, já ajuda. E um ponto importante, a gente está falando do projeto aqui também, que foi apresentado por mim, é que a responsabilidade, ela é de todos. Isso. Ela é do poder público, ela também da comunidade. Então, para que fique claro para a população, a aplicação dessa multa, ela pode ser feita tanto para o particular como para o próprio poder público. Então, se o poder público descuidar, ele também pode ser penalizado, entendeu? Para que fique claro, é uma lei imparcial, não vai ser penalizar só o cidadão, não. Se o poder público, de alguma forma, danificar esse patrimônio, ele também pode ser penalizado. É verdade. A gente está chegando ao fim do nosso programa, né? E eu gostaria de começar esse término parabenizando o vereador pela sua iniciativa, né? Bem pensado, eu acredito que sim, o Vitor vai dizer e concordar. A gente vê pelo sorriso e a satisfação dele. Parabéns pelo trabalho, pela ideia. E, Vitor, de que maneira? Tem alguma coisa, alguma informação mais que você queira acrescentar? Eu queria
só agradecer o convite. Eu acho que um momento como esse é muito bacana para a gente poder informar a sociedade sobre os projetos que estão ocorrendo na casa, né? E também falar um pouco sobre como proceder à iniciativa de pedir um tombamento de um bem. Eu entendo que um momento como esse também é um momento de educação patrimonial, verdade, né? com certeza. Devo dizer isso, né? A gente fica feliz com isso, acho que foi muito enriquecedor. Eu espero ter outras oportunidades para poder falar sobre a temática em qualquer lugar que a gente possa chegar no cidadão. Tenho certeza que será. A gente agradece, né? Esse momento assim final, fica o espaço para vocês. O Vitor já iniciou o agradecimento. Pode aproveitar, Vitor, informar para quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho, que quiser pegar mais informações, de que maneira que a pessoa procura a secretaria. Nós temos 2 meios de comunicação maravilhosos, né? Que é o Cultura Fortaleza, um portal. Você pode colocar muitas vezes na internet, no navegador, no pesquisador, Cultura Fortaleza, que você vai acessar o site da Secult4, que vai ter lá toda a programação cultural, né? Apresentando o nosso Mercado dos Peões, nosso Mercado da Aerolândia, o passeio público, né? Tão destacado, né? E só pegando o gancho do que o vereador falou, é muito importante que o cidadão ocupe os espaços públicos. Demais. Né? Nós temos que conhecer a nossa cidade, nós temos que nos apropriar da cidade, porque a cidade é muito bonita. Conheça o Mercado dos Peões à noite, você vai ter uma noite maravilhosa. Não vá só num período de pré-carnaval, né? Não vá porque só no pré-carnaval. Ele vive o ano todinho, né, Vitor? O Mercado da Aerolândia está belíssimo, foi restaurado, né? O passeio público, ele está inclusive numa rota do bicicletar, né? Ou seja, aos domingos também, além dos vários casais que vão para lá tirar fotos, fazer book de noiva, né? Ele também está nesse roteiro, né? E você também pode aproveitar o mesmo roteiro para ir até o Montese, né? Nós temos várias rotas, né? E só destacando que em breve a prefeitura irá realizar um programa de ocupação das praças, ocupação cultural. Verdade. Né? É uma coisa muito bacana, sem querer fugir um pouco do tema. Não, fica à vontade. Mas foi feita uma pesquisa que identificou que um dos principais equipamentos culturais da cidade de Fortaleza para os seus cidadãos é a praça. É a praça. É interessante isso, né? É o lugar que a família entende que vai encontrar um espaço de cultura, um espaço de lazer, né? E nós entendemos que a praça vai ter que ser valorizada. O programa se destina a levar artista para esse espaço. Com programação uma forma musical, de chamar e convidar as pessoas a irem, né? Convidar as pessoas e movimentar o cenário, exatamente, atrair e movimentar o cenário local. Cultural local, né? Nós temos vários artistas maravilhosos aqui na cidade de Fortaleza, inclusive que eu tenho certeza que muito em breve vão ganhar destaque na mídia nacional, né? Nós temos aqui, por exemplo, a Mostra Pedro Sumaia, em que se apresentaram músicos que hoje já conseguem colocar sua música no YouTube e se destacam nesse espaço, né? E nós temos certeza que com um movimento desse de ação nas praças, nós vamos encontrar novos talentos. É verdade, que é um projeto que vai somar, né? Vai somar. Aí a outra, tu falaste do portal, Vitor, e qual é o outro? Nós temos também o nosso Facebook da Secult4, que ele também atualiza com frequência toda a programação cultural. Por exemplo, vou citar que nós temos no Mercado dos Peões algumas feiras muito interessantes. Nós temos feiras relacionadas a quadrinhos, né? Muito interessante, né? A cena dos quadrinhos aqui em Fortaleza é bastante forte, né? Nós temos também uma feira destinada a vinil, né? Quem tem coleções de vinil, né? Pode ir lá, você vai encontrar um acervo maravilhoso com grandes expositores da cidade de Fortaleza. Legal. Nós também temos um mercado criativo, né? Com vários expositores locais, artistas plásticos, né? Todos os espaços são bem interessantes. E vou fazer uma pequena propaganda também do nosso Centro Cultural Belchior, né? Foi uma forma que a prefeitura... Recém-inaugurado, que a prefeitura buscou para homenagear esse artista tão importante, né? Que infelizmente nos deixou, né? Mas, enfim, merece a nossa homenagem. É um espaço maravilhoso, fica na Praia de Iracema. Você vai encontrar lá diversos quadros de artistas plásticos cearenses, tem uma exposição lá maravilhosa agora correndo. Vai encontrar também obras do Belchior, do artista plástico Belchior, né? Além do Aldemir Martins. É um espaço novo, maravilhoso, que já tem sido muito frequentado e que faz parte ainda da política de tentar revitalizar a Praia de Iracema. Nossa intenção é fazer com que a Praia de Iracema ela volte a ter um glamour como teve nos tempos passados, né? Nós temos lá o Centro Cultural Belchior, nós temos a Casa da Cultura Digital e nós temos o Estoril,
que está lá funcionando agora em parceria com a Secretaria de Turismo, né? Está sendo o uso casado Secult-For e Secretaria de Turismo, no qual nós temos a galeria funcionando lá, com exposição belíssima, que contém também algumas obras de artista plástico cearense. Vale a pena conhecer. Espaços, vale sim, com certeza. Vereador, por favor. Já anotei aqui vários locais que ele falou para eu poder visitar, porque eu não conheço tudo. Tem que conhecer a nossa cidade, né? Eu estou fazendo a propaganda e defendendo que a gente tem que conhecer. É verdade. Enquanto o Vitor estava falando aqui, eu estava anotando aqui os locais que eu vou visitar da próxima semana. Então, eu fico feliz de saber que na Prefeitura a gente tem uma pessoa trabalhando que tem um carinho tão grande pelo que faz, a gente sente aqui no próprio discurso dele o quanto que ele conhece, o quanto que ele gosta do que faz. Então, parabenizo até o próprio secretário, né, por ter no seu quadro uma pessoa tão qualificada e tão interessada pelo assunto. A gente fica feliz e incentiva a população, vamos visitar, vamos conhecer para que a gente possa deixar essa história para sempre aí para os nossos filhos e netos e os próximos que virão aí para a nossa cidade ser sempre fortalecida no âmbito da cultura, né, no âmbito do patrimônio, no âmbito da nossa história. Acho que a nossa vida tem que ser preservada e é tão bom a gente ter uma história. É verdade. Eu tenho um amigo que ele não sabia de onde ele era, ele não tinha rastro de família, ele não sabia onde morava o pai, a mãe, e quando foi um dia ele descobriu um irmão. A felicidade dele era tão grande de saber da história dele, de onde ele vinha. Você sem história, você não tem passado, né? Exato. De aí que maneira? ele se sentia assim meio solto no mundo, sabe? Então é interessante a gente preservar essa história da cidade. Cada um tem a sua história e nós temos a história da cidade que anda em paralelo. Tem uma frase que eu acho muito bonita, que ela fala que sem história, sem patrimônio, nós somos apenas máquinas que não sabemos para onde vamos parar. É verdade. Acho que a cultura, o patrimônio é aquilo que nos toca, aquilo que nos faz ser vivo, né? Aliás, a cultura é aquela coisa que nos provoca, que nos dá alegria e que faz com que a nossa vida seja mais suave. E que a gente teve nesse programa presença pela sua alegria, né, vereador? E aproveitar que falou da história das praças, que a Prefeitura está com a iniciativa de movimentar essas praças, é uma iniciativa muito positiva, porque hoje eu visito vários bairros e eu percebo que ainda há uma falta da Prefeitura nesse sentido. Eu vejo vários projetos feitos por cidadãos que, na falta do poder público, iniciaram projetos. Então a Prefeitura vai estar ocupando esse espaço. Nós vamos, com certeza, através de ações como essa, inclusive até diminuir a violência. Então, a gente tem que ressaltar, não é porque sou vereador de oposição, mas pontos positivos a gente tem que reconhecer e ressaltar. Então, espero ansiosamente e vou cobrar, viu? Vou cobrar, pode avisar que se demorar muito eu vou cobrar. Esse é meu papel, né, vereador? Implementar, até para acelerar essas políticas públicas. É verdade, eu fico muito feliz, né? Parabéns também, como disse o vereador Vitor, você merece sim, você está... percebemos que você ama o que você faz, então é uma história e você sabe dessa história, você sabe de que maneira cuidar, de que maneira tratar, a gente fica muito feliz. Eu posso dizer que a gente está fechando com chave de ouro mais um programa Direito, que o propósito da gente não é só em si falar da lei, né? Mas que dentro do assunto desse contexto a gente possa mostrar para as pessoas que elas conheçam que aquela lei existe, que se existe é um direito dela, né? Nesse caso aqui também cuidar, também resguardar e que esse espaço a gente possa futuramente, né, vereador, depois que se tornar lei, né? Esse reforço à lei que venha reforçar essa determinação, a sua proposta, a gente possa de alguma outra maneira dentro do Direito de novo brindar e trazendo mais informações através de você, Vitor, ou de algum outro representante. Obrigada pela participação de vocês, a gente fica muito feliz. E é isso, o programa Direito de hoje, que tratou da lei de número 9.347, a lei de proteção ao patrimônio histórico-cultural aqui de Fortaleza. A gente vai ficando por aqui, mas não esqueça, a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira às 9 horas da manhã. E se é direito, você deve cobrar. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.